Hoje nós vamos falar sobre situações-problema envolvendo MMC e MDC. E aí, como é que nós vamos conferir ou saber quando usar o MMC ou o MDC na resolução de um problema do dia a dia? Então, nós vamos verificar o seguinte. Eu vou dar um exemplo aqui que dizia o seguinte: uma indústria de tecidos fabrica retalhos de mesmo comprimento. Após realizarem os cortes necessários, verificou-se que duas peças restantes tinham as seguintes medidas. Uma tinha 156 centímetros e a outra tinha 234 centímetros. O gerente de produção, ao ser informado das medidas, deu a ordem para que os funcionários cortassem o tecido, em partes iguais e de maior comprimento possível. Como ele poderá resolver essa situação? Então, vejam o seguinte: toda vez que nós tivermos uma situação onde nós temos dois ou mais valores e precisamos dividir em partes iguais com o maior tamanho possível. Então, toda vez que eu precisar dividir, alguma coisa em partes iguais, de maior forma possível, com o maior número possível, nós estamos usando o máximo divisor com das duas partes. Ou seja, eu preciso calcular aqui o MDC. Eu preciso calcular o MDC dos valores 156 e 234. Bom, primeiro vou arrumar o algoritmo aqui de resolução. Certo? Então eu começo a calcular o MDC. Primeiro, eu consigo dividir esses dois valores por 2, são números pares. 156 dividido por 2, isso aqui vai me dar 78. E o valor 234 dividido por 2, isso vai me dar 117. Bom, veja que o meu 2 dividiu os dois números ao mesmo tempo. Então eu vou marcá-lo. Bom, eu vou ter que dividir por 2 novamente, porque o 78 é divisível por 2. 78 dividido por 2 dá 39. No entanto, 117 não dá para dividir por 2. Então eu vou ter que repetir o 117. Como esse 2 não dividiu as duas parcelas, eu não vou marcar. Bom, agora eu vou dividir por 3. Vendo que os dois números são divisíveis por 3. 39 dividido por 3 dá 13. 117 dividido por 3 dá 39. O que aconteceu? O meu 3 dividiu as duas parcelas ao mesmo tempo. Então, eu vou seguir dividindo. Eu consigo agora dividir por 3. O 13 não dá para dividir por 3, né? O 13 é um número primo. Então, eu vou repetir. O 39 dividido por 3 dá 13. Bom, então eu não consegui dividir as duas parcelas. Então, não vou marcar. E por último, vou dividir por 13, já que o 13 é um número primo. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. Eu finalizo a minha divisão, mas tenho que marcar porque ele dividiu as duas parcelas ao mesmo tempo. Então, o MDC que eu estou procurando
é a multiplicação de 2 vezes 3 vezes 13, que vai me dar igual a 78. Então, o que é que eu vou fazer? Se eu cortar esse tecido em pedaços de 78 centímetros, não vai sobrar nenhum pedaço e eu vou conseguir o maior pedaço possível, tá? Porque assim, ele poderia cortar todos em pedaços de 1 centímetro, todos em pedaços de 2 centímetros. Eu conseguiria cortar, mas no entanto não seria o maior pedaço possível. Então ele quer em maior tamanho possível, tá? No outro exemplo, seria o seguinte: numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feito em máquina, na máquina A. Então eu vou fazer as anotações aqui, ó. A máquina A, ela é feita uma manutenção a cada 3 dias. A máquina B é feita uma manutenção a cada 4 dias. E a máquina C é feita uma manutenção a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, após quantos dias as máquinas receberão manutenção no mesmo dia? Então, o que acontece? Veja que aqui ele não quer saber em dividir os dias em partes iguais. Não. Aqui nós estamos vendo que nessa situação aconteceu, vamos colocar assim, um evento acontece quando ele voltará a acontecer. Então, ó, veja que esse evento aconteceu, foram revisadas as 3 máquinas no dia 2 de dezembro. E quer saber quando esse evento aconteceu e quer saber quando ele voltará a acontecer das 3 máquinas serem revisadas juntas. Bom, nessa situação agora, nós estamos calculando o MMC. O máximo, ou seja, quando isso vai acontecer novamente entre as 3. Então, é o máximo, o mínimo múltiplo comum, tá? Então, eu estou procurando o tempo mínimo para isso acontecer novamente, certo? Então, para resolver isso aqui, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou armar o meu cálculo aqui. Então, eu preciso calcular o MMC dos valores 3, 4 e 6. Bom, aqui eu vou começar por 2, né? O 3 não dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. Bom, agora ainda dá para dividir por 2. O 3 eu não vou conseguir dividir por 2, então eu vou repetir. 2 dividido por 2 dá 1. E 3 também não vai conseguir, então eu vou repetir. Agora só falta dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Eu já cheguei aqui no 1, não preciso mais estar dividindo. E 3 dividido por 3 também dá 1. Bom, então esse é o nosso MMC dessa situação. Eu tenho que multiplicar 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12.
Então, ou seja, se esse evento tinha acontecido dia 2 de dezembro, então, 12 dias depois, esse evento, as 3 máquinas serão consertadas, verificadas no mesmo dia. Ou seja, isso irá acontecer novamente no dia 14 de dezembro. 12 mais 2, 14, né? Então, observe que é isso que nós vamos observar nesse tipo de questão. Quando eu tenho dois ou mais valores e eu preciso dividir esses valores em partes iguais e com a maior quantidade ou o maior valor possível. Então, nós vamos usar o MDC. Preciso dividir. Máximo divisor. Tá? Maior divisor. Quando acontecer um evento e nós queremos saber quando esse evento voltará a acontecer, nós vamos usar o MMC, certo?